hoje é o grau e o radiano. Mas para você entender grau e radiano, primeiro você tem que entender arco de circunferência. Dois pontos de uma circunferência dividem a circunferência em duas partes. O nome de cada uma dessas partes chama-se arco de uma circunferência. Então, vamos supor aqui, né, que vamos pegar uma circunferência com o centro O e vamos pegar dois pontos da circunferência, o ponto A e o ponto B. Aqui nós temos dois arcos, um menor, né, que vai de A até B, e tem outro que vai de A até B também, o maior. Vamos chamar um ponto aqui de X e outro ponto qualquer aqui de Y. Então nós temos o arco AXB, que seria o arco menor, né? É o arco AB, porém é o arco menor. E temos também o arco AYB, né, que é o arco maior, beleza? Então, como medir arcos? Quando você mede o seu comprimento, você compara seu comprimento com uma outra unidade. Você pode comparar com metro, você mede 1,80 metros. Você pode comparar com centímetros, você mede 180 centímetros. O mesmo vai acontecer com os arcos. Então, medir um arco é comparar esse arco com uma unidade padrão. Mas preste atenção, você vai ter dois tipos de medidas de arcos, tá? Diferentes. Um é a chamada medida angular. Então, nós vamos ter aqui a medida angular. O que é essa medida angular? Essa medida angular tem a ver com o ângulo que esse arco faz com o centro. Então, se você pegar um arco AB aqui, ó, e aqui está o centro da circunferência, essa medida angular tem a ver com esse ângulo AOB, esse ângulo. E uma outra medida que é diferente, que é chamada medida linear. Essa medida linear é a medida do arco AB, espichado, entre aspas, né? Eu pego o arco AB e espicho ele, estico ele assim, ó, e meço esse arco AB, né, em centímetros, em metros, né? Então, uma é a medida linear e a outra a medida angular. Agora, observe aqui, tem arcos que têm a mesma medida angular e têm medidas lineares diferentes. Vamos mostrar aqui, por exemplo, aqui vamos chamar o porcento de O, aqui de A, de B. Aqui de A', B'. Aqui de A duas linhas, B duas linhas. Os arcos AB, A', B', A' duas linhas têm a mesma medida angular, eles formam o mesmo ângulo, mas eles têm medidas lineares o quê? Diferentes. Por exemplo, este arco A, duas linhas, B, duas linhas, ele tem uma medida linear maior do que o arco AB. Tudo bem? Bem, o grau e o radiano. O grau e o radiano são unidades para medidas angulares de arcos. Muitas vezes usamos o termo para medida de arcos. Então, quando você fala assim medida de arcos, você está se referindo à medida angular. Quando queremos falar da medida linear de arcos, usamos o termo comprimento de arco. Então, como que surgiu o grau, né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai dividir, tá? Nós vamos dividir a circunferência em 360 partes iguais. Vocês vão me desculpar, mas aqui, se eu dividir em 360 partes iguais mesmo, ninguém vai ver o arco AB, tá? Então, vamos supor que isso aqui é uma das 360 partes. Lógico que, que não é, né? Então, quando você
divide uma circunferência em 360 partes iguais, a gente fala que o arco AB mede 1 grau, né? Isso é a mesma coisa falar que o ângulo AOB, o ângulo central é 1 grau. Então, me fala que a circunferência toda, o arco da volta completa, vai ser quantos graus? 360 graus. Beleza? Bem, o radiano. Considere uma circunferência de raio R. Não precisa ser necessariamente o raio igual a 1. Então, nós temos aqui uma circunferência de raio R. Tá? Se fizermos um arco AB cujo seu comprimento mede R, ou seja, sua medida linear mede R, então aqui nós temos o arco AB. Né? Se você retificar o arco, ele vai dar o R. Ou seja, se você pegar esse arco AB e espichar ele, dá R. A gente vai falar que esse arco AB ele vai medir 1 radiano. Rad é abreviatura de radiano. Tá bom? Agora, se você, sei lá, pegar um arco aqui, né, um arco, nós estamos referindo a AC aqui, por exemplo, né, o AC, a medida linear dele é 2,5 raios, né? Então ele vai medir 2,5 radianos, tá? Estou falando do arco AC, o menor aqui. Tudo bem? Olha, vamos te mostrar que o comprimento de uma circunferência é 2πr. No caso aqui o raio é 1, então o comprimento da circunferência toda é 2π. Então observe, eu marquei o ponto C no início da circunferência. Então aquele ponto C ele está dando a volta completa na circunferência. Se nós pegarmos de 0 a 2π, dá exatamente o comprimento de toda a circunferência. Então, o arco, né, em radianos, a volta completa, equivale a 2π radianos. Bem, agora nós vamos te mostrar como faz a conversão grau-radiano ou radiano-grau. Tá? Então, aqui vamos pegar uma circunferência, vamos marcar um ponto aqui de raio R, né? Vamos supor que o raio é R. E aqui nós vamos marcar os raios aqui, esse comprimento que sai daqui até aqui é raio, vamos marcar de R em R, aproximadamente, tá? Aproximadamente nós estamos fazendo isso aqui. Então, a circunferência toda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pouquinho raios. Na verdade é 6,28, tá? Então o comprimento da circunferência você sabe que é 2πr. Uma forma do colégio, né? Então, a circunferência toda, se a circunferência fosse 6r, ela seria 6 radianos. Se fosse 10r, seria 10 radianos, mas é 2πr, então é 2π radianos. Então você pode falar que 2π rad é igual a 360 graus. Ou equivalente π rad igual a 180 graus. Então como que nós vamos converter radianos para graus, né? Ou muitas vezes também de graus para radianos, tá? Como que a gente vai fazer isso? Olha, você pode fazer uma regra de 3. Ou muitas vezes dá para fazer isso diretamente, tá? Nós vamos dar exemplos aqui como que você faz, tem vezes que é diretamente, nem precisa da regra de 3, tá bom? Bem, nessa animação fica bem claro a conversão radiano-grau. Então vamos dar, por exemplo, aqui meia volta. Meia volta. Tá? Meia volta deu 180 graus. Tá? Meia volta 180 graus. Aqui ó, 30 graus, tá? Que vale a π sobre 6 radianos. 90 graus, π sobre 2 radianos.
180 graus π. Então, se você continuar, ó, né, por exemplo, dar a volta completa, quando você dá a volta completa, você deu 2 π radianos, ou 360 graus, tá? Então, exemplos. Faça as transformações. 2 π sobre 3 radianos para graus. Nós vamos fazer isso de duas formas, tá? Uma mais rápida e uma mais lenta. Vamos fazer primeiro pela regra de 3. Você sabe que π radianos equivale a 180 graus. Como aqui é 2 π sobre 3 radianos, vai valer x. Regra de 3 direta. Você pode multiplicar cruzado. O que cruza com x fica dividindo e os outros ficam multiplicando. Então, o x aqui vai ser quanto? 180 vezes 2π sobre 3 dividido por π. Esse π aqui pode cancelar com esse π aqui. Então, 2/3 de 180, né? 1/3 é 60, 2/3, 120. Se você quiser fazer 180 vezes 2 e dividir por 3, também pode. Mas aqui tem um jeito mais fácil, ó. Você sabe 2π sobre 3 rad. Né? O que é o π rad? O π rad é 180. Então, 180, 2/3 de 180, 180 por 3, 60 vezes 2, 120. Nesse caso, esse método é melhor. Tá bom? Agora vamos fazer esse aqui, ó. 45 graus para radianos. Você sabe que 180 graus equivale a π radianos. E agora, 45 graus vai valer x. Faz a regra de 3 de novo. X é igual a 45 vezes π dividido por 180. 45 e 180 dão para dividir por 45. Aqui dá 1 e aqui dá 4. X vale π sobre 4 radianos. Tá? Se você quiser conferir, o π em radianos é 180 sobre 180 por 4, 45. Tá bom? Agora, vamos ver esse exercício aqui, que é bem interessante, hein? Um exemplo bem interessante, tá? Aqui tem um arco AB, desculpa, vamos passar esse arco AB aqui, ó, para cá. Então, nós temos um arco AB que mede 20 centímetros e o raio da circunferência mede 10 centímetros. Qual a medida do arco AB em radianos e também em graus? Então, você tem uma circunferência com raio 10 centímetros. E aqui você tem um arco AB que mede medida linear, né? 20 centímetros. Então, aqui está o raio da circunferência, 10 centímetros, e aqui está a medida linear do arco AB, que no caso aqui é 20 centímetros. Olha, você lembra do radiano? Qual que é a medida em radianos? É quantas vezes for o raio. Me fala aqui, particular aqui, quantas vezes você acha que a medida linear do arco AB é o raio? 2 vezes, né? Então, o arco AB, a sua medida, né, é 2 rad. Agora nós temos que fazer uma regra de 3, tá bom? Para fazer essa conversão aqui para graus. Aqui não vai dar para fazer direto não, hein? Tem que ser a regra de 3 mesmo. Então, o π rad equivale a quanto? 180 graus. 2 rad, rad dividido de rad, vai valer o quê? X. Então, qual o x aqui, hein? Qual o x aqui? Quem está cruzando com o x aqui é o π, né? Então, você faz 2 vezes 180 e divide por π. Π é 3,1416, mas tem as calculadoras que dão π direto. Então, 360 dividido por
pelo número π. Fazendo a continha aí, vai dar 114,59 graus. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!